Olá, hoje a gente mergulha num cenário curioso, né? Junho de 2025, Selic lá em cima, 15%, quase um recorde das últimas décadas. Pois é, um patamar bem alto. E mesmo assim, o mercado de fundos imobiliários, os FIIs, parece que está bombando. Captação de 18 bilhões de reais, índice IFIX perto da máxima. Como pode? Realmente parece um paradoxo à primeira vista. A gente tem algumas análises que tentam explicar isso, exato. E a nossa missão aqui é justamente essa, entender o que está por trás dessa força inesperada dos FIIs. De fato, né? Porque a lógica básica seria: juro alto, dinheiro corre para renda fixa, certo? A bolsa sofre. Sim, a teoria clássica. Mas os FIIs parecem estar desviando dessa rota. Por quê? Olha, um ponto que as fontes trazem e que eu acho fascinante é a ideia de uma depuração do mercado. Depuração? Como assim? A alta da Selic, que começou lá atrás, em setembro do ano passado, muito investidor que buscava ganho rápido, mais especulativo, esse pessoal saiu. Ah, entendi. Um investidor de curto prazo. Pulou fora com o juro subindo. Exatamente. E isso abriu espaço, sabe, para um outro tipo de investidor. Um perfil diferente, mas mais paciente, talvez. Isso, um investidor mais sofisticado, com um horizonte de investimento mais longo. Alguém que olha para a Selic de 15% e pensa, ok, isso não vai durar para sempre, e já considera as projeções de queda para 2026, né? Perfeito. E esse investidor mais estratégico encontra o quê? Muitos FIIs sendo negociados com desconto patrimonial. O famoso valor da cota na bolsa mais baixo que o valor real dos imóveis ou ativos ali dentro do fundo. Exato. E algumas análises falam até num duplo desconto. Já ouviu falar? Duplo desconto. Essa é nova para mim. Explica isso. É interessante. A ideia é a seguinte: o primeiro desconto é esse que a gente falou, da cota na bolsa. Tá barata, ok, o desconto de mercado. E o segundo? O segundo seria que os próprios imóveis lá dentro do fundo podem estar avaliados no balanço por um valor, digamos, conservador, abaixo do potencial real de mercado ou do custo para construir um igual hoje. E por que isso aconteceria? Porque as taxas de juros usadas para calcular esse valor patrimonial, o tal do cap rate, por exemplo, estavam mais altas, refletindo a Selic elevada. Isso pressiona o valor contábil do imóvel para baixo. Nossa, que interessante. Então quem compra agora aposta que os juros vão cair, E que tanto o valor da cota na bolsa vai subir, diminuindo o primeiro desconto, quanto o próprio valor patrimonial dos imóveis vai ser reavaliado para cima, né? Reduzindo o segundo desconto. Exatamente. É uma aposta na normalização dos juros num horizonte aí de 12, 18 meses. É tipo comprar na baixa esperando a valorização futura. faz muito sentido. E além dessa dinâmica de preço e perfil do investidor, o mercado em si também se mexeu, né? Teve inovação nos produtos. Sem dúvida, um exemplo claro são os FIIs de papel. Eles ganharam muita atração. Ah, sim. Aqueles que investem em dívida imobiliária, principalmente CRIs. Isso, os certificados de recebíveis imobiliários. E o pulo do gato é que muitos desses CRIs, dentro dos fundos, têm a rentabilidade atrelada ao quê? Ao CDI. Então, mesmo com a Selic lá no alto, o investidor do FII de papel consegue um retorno próximo, às vezes até um pouco acima do CDI. Exato, porque esses papéis carregam um prêmio de risco embutido. É o mercado se adaptando, oferecendo uma forma de surfar o juro alto dentro do próprio mundo dos FIIs. Bem inteligente. Realmente uma adaptação notável. Mas as fontes falam também de uma importância estrutural crescente dos FIIs, né? Não é só sobre retorno para o investidor. Esse é outro ponto fundamental. Eles se tornaram peças-chave no financiamento do mercado imobiliário como um todo. Como assim? Mais importantes para a economia real. Sim, hoje eles negociam volumes enormes de CRIs, fazem operações mais complexas, como comprar imóveis e pagar com cotas do próprio fundo, sabe? Estão realmente financiando o setor. São vistos quase como agentes transformadores do crédito imobiliário? Essa é a expressão usada. Eles ajudam a irrigar o mercado com recursos privados, o que é crucial para o crescimento. Ok, mas toda essa relevância, essa visibilidade, isso não atrai a atenção do governo pensando em arrecadação? Aí entra a história da medida provisória 1303, né? Pois é, essa MP surgiu
propondo taxar os dividendos de FIIs, FIAGROS e também a renda dos CRIs e CRAs para a pessoa física. Gerou um certo ruído, claro. E qual a perspectiva sobre isso? As fontes indicam alguma direção? Olha, a análise que aparece, citando especialistas como o Marcos Baroni, é que a chance de aprovação dessa MP específica é baixa, pelo menos como foi proposta. Ah, é? E por quê? O argumento, apresentado de forma neutra nas análises, é que parece haver um entendimento no Congresso de que esses instrumentos, FIIs, FIAGROS, CRIs e CRAs, são muito importantes hoje para financiar setores-chave: imobiliário, agronegócio e infraestrutura. Entendi. Taxar agora poderia ser um tiro no pé do crescimento desses setores? Essa é a leitura, que talvez prevaleça o bom senso, como diz a fonte, de não mexer nisso agora para não frear esses motores da economia. Mas, claro, é sempre uma análise de cenário, né? Política e economia andam juntas. Com certeza. Bom, então, para a gente amarrar tudo, a força dos FIIs, mesmo com a Selic nas alturas, vem de uma combinação de fatores. Isso. Mudança no perfil do investidor para longo prazo. A oportunidade de comprar com desconto, às vezes duplo. A inovação com os FIIs de papel ligados ao CDI. E o papel estrutural cada vez maior desses fundos no financiamento da economia real. Exatamente. A conclusão que fica é que esse cenário desafiador acabou, de certa forma, mostrando a maturidade e a resiliência desse mercado aqui no Brasil. Ele se adaptou. Interessante. E fica aqui uma provocação final para o nosso ouvinte, né? Diante dessa evolução toda, como a gente equilibra a análise do rendimento do FII com a compreensão do impacto maior que ele tem na economia na hora de decidir onde investir. Uma reflexão importante, sem dúvida.